Deus abençoe o pastor. Pastor, Deus lhe abençoe, viu? Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Deus lhe abençoe e prospere mais ainda seu ministério. Deus abençoe, pastora, em nome de Jesus. Ao líder dos jovens, cadê ele? Está por ali, né? Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aos jovens, parabéns. Muito lindo, tudo lindo. Deus seja louvado, tá bom? Por favor, Hebreus capítulo de número 9. Hebreus capítulo de número 9, por favor. Para ser mais preciso, Hebreus capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, verso 1, por favor. E enquanto você vai procurando, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, a oportunidade de pregar a sua palavra mais uma vez para a sua igreja. Que Deus seja engrandecido nesta noite. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Quando você encontrar, diga glória a Deus. E antes de eu começar a ler e a pregar, fazer duas coisas. A primeira, queria apresentar aos irmãos um projeto que Deus colocou no meu coração. Obrigado, hein? Deus colocou no meu coração um projeto de um livro a respeito de um tema muito importante para abençoar as nossas vidas. Meu primeiro livro, O que antecede a traição. Já adiantar que não é sobre casamento, namoro, noivado, ainda não, tá? Vai chegar lá. Ainda não. O livro não fala sobre a traição e nem sobre o traidor, embora esbarre no assunto. O livro fala sobre o que antecede ao ato. No livro eu digo que a traição não é um ato praticado, é um caminho percorrido. O que um traidor faz antes do seu ato? Quais são os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os passos de um traidor antes do seu ato? Para ser mais preciso, o que Judas fez antes das 30 moedas de prata? A proposta do livro é indicativa para indicar ao traidor que ele está no caminho da traição, porque por vezes nem o próprio traidor sabe que está no caminho da traição, e também é preventivo, para prevenir a vítima de sofrer este ato, ok? É um livro muito interessante, você pode adquirir, tá bom? Eu vou estar ali fora, você vai ter a oportunidade de adquirir, abençoar a sua vida. Ali com aquelas irmãs ali, ó, glória a Deus. Olha, dá uma olhadinha para trás ali, ó. Aquelas irmãs, Deus seja louvado. Vai adquirir o livro, vai tirar uma foto com esse pregador aqui, com esse escritor, em nome de Jesus, amém? Outro assunto, meu amigo, meu irmão, por favor, fique de pé. Aleph Sampaio, pastor, meu amigo, meu irmão, um excelente pregador, tá bom? Casado, pai de 2 filhos, uma bênção. Deus te abençoe, tá? Obrigado em nome de Jesus. Você achou? Diga amém. Amém. Por favor, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegaram. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se você quiser e puder, diga bem forte comigo, consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos
e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Então eu disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Se você quiser e puder, aplauda o Senhor pela sua palavra. Em um tempo, e tempo não é a melhor colocação, porque nesta época não havia tempo ainda, mas para que você entenda, compreenda, em um tempo Deus decidiu criar todas as coisas. E talvez você conheça a fundo, outros não, mas acredito que todos aqui já ouviram falar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Deus decidiu criar o sol, a lua, as plantas, os frutos, os peixes, os animais e por aí vai. Deus decidiu criar, é o criador de todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pelo poder da palavra, Deus criou tudo aquilo que existe. Aquilo que é invisível, deu forma àquilo que é visível. Invisível, mas real. Tão real ao ponto de sentirmos Ele. Aleluia. A ponto de sentirmos que Ele está presente. Ele até fala conosco, até ouvimos a sua voz. É um Deus invisível, porém real. Deus não decide somente criar todas as coisas, como quer compartilhar a sua criação, a sua glória com o homem. Então Deus decide criar Adão e também decide criar Eva. Agora, Deus sempre foi um Deus de estabelecer regras. E não é de agora. As regras sempre foram estabelecidas por Deus desde o princípio. E talvez você se pergunte, por que existia a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, se Deus sabia que o homem poderia comer dela? É porque Deus nunca quis criar um robô, alguém que o adora sem consciência, alguém que o serve sem saber quem está servindo. Deus nunca quis isso. Então Deus cria o homem com consciência e dá ao homem a opção de lhe obedecer também por consciência, por vontade própria. Deus coloca lá, porque eu quero te adiantar que a perfeição não era não ter a árvore. A perfeição estava em ter a árvore e o homem não comer dela. A perfeição é exatamente isso. É o pecado que está na nossa frente, mas a gente decide, eu não quero praticar. Esta é a proposta. A proposta, pastor, não é Deus eliminar o pecado por completo, não agora, não neste momento. A proposta é Deus permitir que sejamos expostos a Ele, para que nós possamos escolher. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E talvez você não saiba ou já saiba, mas olha a palavra de Jesus. Se alguém quiser, eu já quero adiantar que salvação é uma escolha. Deus é uma escolha. O céu é uma escolha. Jesus não obrigou ninguém a servi-lo, mas já que veio, tem duas condições. A primeira, você precisa negar a si mesmo, e a segunda, tomar a cruz para seguir a Jesus. É uma escolha. Deus é uma escolha. O céu é uma escolha. Santidade é uma escolha. Sendo assim, já corta também o argumento de que estou fraco porque alguém está fraco. Não oro porque alguém não ora. Não estou vindo para a igreja porque alguém não está vindo. Estou pecando porque alguém também está pecando. Não. Santidade é uma escolha. Deus é uma escolha.
O céu é uma escolha. Se o seu pai decidiu não servir a Deus, vamos orar por ele. Mas o céu é uma escolha. Se a sua mãe decidiu não servir a Deus, vamos orar por ela. Mas o céu é uma escolha. Se o ladrão da esquerda escolheu murmurar, o ladrão da direita escolheu se salvar. E para quem escolheu Jesus, levante a sua mão, que eu quero entregar a primeira palavra profética para o seu coração. Para quem escolheu murmurar, condenação. Por favor, para quem escolheu murmurar, condenação. Mas para nós que escolhemos servir a Deus, há uma palavra. E que palavra é essa? Hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Há uma palavra para a igreja. E que palavra é, pastor? Vinde bendito de meu Pai, possui o que é vosso por herança desde a fundação do mundo. Quem pode celebrar a Deus por essa palavra? Aleluia. Não sei se pode fazer isso aqui, se não puder vai me perdoando, mas só para a gente esquentar, dá uma olhadinha para quem está do teu lado, só para a gente não perder o costume. Dá uma olhadinha para ele aí, por favor, e entrega essa mensagem para ele. O céu é uma escolha. Deus é uma escolha. Vir para a igreja, pastor, também é uma escolha. Orar é uma escolha. Jejum é uma escolha. Jovem, ser crente na tua faculdade é uma escolha. Ser crente na tua escola é uma escolha. Eu sei que está tudo bagunçado por aí, mas está bagunçado lá. Aqui tem decência, aqui tem ordem, aqui tem Bíblia, aqui tem Deus, aqui tem pastor, e a gente está caminhando para o céu. Quem pode celebrar por esta palavra? Aleluia, glória a Deus. Então Deus cria o homem. Deus cria o homem e coloca uma regra. Não pode comer da árvore que está no meio do jardim. E a gente caminha na história. A proposta agora é essa. A proposta da obediência. Satanás se aproxima. E não foi a serpente não. Foi o próprio Satanás. O diabo se aproxima da mulher para tentar. Esta é a proposta. Mas eu quero que você receba esta informação com muita alegria. E desculpa ser chato, esta informação aqui é o norte da mensagem. Se você não entender, talvez não consiga compreender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então, por favor, entenda o que eu vou lhe falar aqui agora. No Éden, Satanás converte a consciência pura de Eva para uma consciência pecaminosa. E assim, o pecado é praticado no corpo. Digo pela segunda vez para que você compreenda mais. Satanás converte a consciência de Eva para uma consciência pecaminosa. E o pecado é praticado no corpo. Você lembra do que Deus falou? Não coma da árvore que está no meio do jardim para que você não morra. Mas qual foi a proposta de Satanás? Se você comer, você vai ser como Deus. Deixa eu te falar, não mentiu. Porque Deus disse, no fim da história, no final do capítulo 3, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem conhecia o bem, a pureza. Mas agora o homem passa a conhecer o outro lado. Então a serpente converte a consciência pura de Eva para uma consciência pecaminosa. E aí o pecado é praticado no corpo. A repetição é didática, e eu sou bastante didático pregando. Por favor, se você quiser e puder, diga bem forte, consciência. Esta é a palavra-chave da mensagem, consciência. Agora que a consciência é convertida para o pecado, a história prossegue. E talvez você já saiba ou não saiba, vai saber agora. Acontece o primeiro homicídio. Caim mata Abel. Caim mata Abel. A partir de então, o que acontece é que o pecado se multiplica na humanidade. O pecado toma uma forma na humanidade de maneira esplêndida, de maneira impressionante. A humanidade aumenta muito da sua vida pecaminosa. E o problema, pastor, sempre foi o desequilíbrio. O problema sempre foi a falta de controle. O problema sempre foi não ter controle, não ter domínio. Grave também esta palavra, domínio. A proposta sempre foi essa.
um povo pecava demais. Você lembra o que Deus fez com Sodoma e com Gomorra? Lembra o que Deus fez na questão do dilúvio? Lembra? Pois é, um povo pecava demais. Agora, e se eu te falar que Jesus também corrigiu o povo que era religioso demais? Porque para Deus, a ideia de pecar demais e ser religioso demais dá no mesmo. Porque tudo é falta de controle, é tudo falta de equilíbrio. Então para Deus dá no mesmo. Jesus combate o pecado, mas também combate a religiosidade. Não combate a religião, não combate o tradicional, combate o tradicionalismo. O problema não era o tradicional, a ceia é tradicional, o dízimo é tradicional, o culto é tradicional, o jejum é tradicional. O tradicionalismo era o que Jesus combatia. A religiosidade era o que ele combatia. E esse desequilíbrio foi causando em Deus, e permita usar essa expressão, uma chateação, causando em Deus um incômodo. E agora o que acontece é que Deus tem um plano de redenção, um plano para resgatar, para salvar a humanidade. Ao passar dos anos, ao passar dos dias, Deus resolve, Aleph, meu amigo, escolher um povo para si. E se você não sabe ou não lembra do início da história, eu refresco a sua memória agora, eu te dou a informação nova. Abrão é o homem que Deus escolhe para dar início a este povo, ao povo que ele escolheu. Abrão, aquele esposo de Sarai, que não poderia ter filho, a mulher de Abrão não poderia ter filho. Deus então escolhe Abrão para ser pai de uma nação, pai de multidões, para ser pai ou precursor, o iniciador do povo que ele havia escolhido para ele. Porque Deus tem um povo escolhido para ele. E eu estou olhando para cada um dos integrantes aqui nessa noite. Deus tem um povo escolhido para si, um povo que não é igual ao mundo, um povo que não tem a cultura do mundo, um povo que não pensa como o mundo, um povo que não faz a vontade do mundo. E Miguel, que característica é essa desse povo? Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 13, vocês, e observe a palavra, ele não falou para a multidão, ele falou para os discípulos, porque multidão não é povo de Deus, discípulo é povo de Deus. Ele falou para os discípulos, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. Alguém lá atrás levantou a mão, vou dizer pela segunda vez, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. Nós estamos aqui para sermos diferentes e para fazermos o caminho de Cristo ser transparente aos olhos daqueles que estão perdidos. Nós somos o povo de Deus, aleluia. Deus escolheu um povo para si e estabeleceu leis. Deus escolheu um povo para si e estabeleceu leis. E você sabe, a primeira lei, ou o primeiro sinal, a primeira identidade desse povo se dava nisso. Ao 8º dia do nascimento do menino, cortava-se a pele do prepúcio. Esta era a proposta. Por isso Davi falou assim, ó, o que este incircunciso filisteu está fazendo, desafiando o povo de Deus. Por que ele fala isso? Porque Golias não era povo de Deus. Porque o povo de Deus tem uma marca. É diferente, não adianta, é diferente. O povo de Deus tem uma marca, é diferente, não é igual. Davi dá uma olhadinha e pensa, esse aí não é dos nossos. Não. Esse não é um dos nossos. E se ele não é um dos nossos, ele também não tem o nosso Deus. Aí se cumpre a palavra de Eliseu, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Por favor, levante uma mão, eu quero entregar uma palavra de encorajamento para você nessa noite. Eu sei que o Brasil está meio assim, está meio balançado para cá, está meio preocupante, mas entenda uma coisa, o meu Deus, o teu Deus não está no Palácio do Planalto. Alguém ali entendeu? O meu Deus, o teu Deus, respeito, mas não está sentado no STF. O meu Deus, o teu Deus não é presidente do TSE. O meu Deus, o teu Deus não governa essa terra politicamente. O meu Deus, o teu
Deus tem o seu povo. A Bíblia diz que agora esse povo, pastor, está no Egito. Esse povo está no Egito porque José virou governador do Egito. Esse povo está lá. Acontece que José morre, falece. E aí esse povo continua lá. Levanta-se um faraó, que não conhecia a Deus nem a José, começa a oprimir o povo. E agora Deus decide libertar o seu povo. E olhe para cá, que a gente caminha. Deus decide libertar o seu povo. Deus decide tirar o seu povo da escravidão, do lugar onde eles estavam. Só que agora Deus, ao tirar o povo do Egito, o povo da escravidão, vai levar o povo para o deserto. E você sabe, ou vai saber agora, que a primeira ordem de Deus foi para que o povo celebrasse a Páscoa. Porque ao celebrar a Páscoa, o povo também saberia ou lembraria do feito de Deus. Qual o feito de Deus? Que Deus, com mão forte, os arrancou da terra do Egito. E não perca essa informação. A ideia da Páscoa é essa. É para lembrar que Deus arrancou o povo com mão forte do Egito. A ideia da celebração pascual é assentar-se à mesa e o pai olhar para a mãe, o filho olhar para a irmã, olhar para o pai e dizer: Deus tirou os nossos pais das mãos de Faraó. Eu quero que você entenda que a Páscoa é uma memória, é para celebrar, é um memorial de Deus ou um memorial daquilo que Deus fez. E se você me compreende, diga amém. É um memorial do que Deus fez. Não perca essa informação. A Páscoa é um memorial daquilo que Deus fez para o povo. Libertou o povo do Egito com mão forte. Quando agora o povo está no deserto, acontece algo extraordinário. Deus faz os milagres. Manda o maná, cura as águas de Mara, faz água sair da rocha. Há uma coluna de fogo para esquentar a noite e uma nuvem para livrar do sol quente. Esse é o Deus que a gente serve. Deus decide estabelecer outras leis para o povo. E essas leis são leis precisas. Êxodo capítulo 20 tem os 10 mandamentos que Deus dá para o povo. Só que Deus agora, ele decide criar o tabernáculo. Deus dá a ideia da criação do tabernáculo e também dá a ideia da arca da aliança. E você lembra, a arca era feita de madeira, mas toda coberta de ouro, tanto por fora como por dentro. Deus decide dar a arca para o povo, para que o povo entenda, aqui é a representação da presença de Deus. Nós temos aqui a representação da presença de Deus. Deus decide dar as leis para o povo. Não matarás, não roubarás. Olha a festa das primícias. Obedeça a pai e mãe. Agora, as leis, meu amigo Aleph Sampaio, só servia para uma coisa. O quê? Revelar as transgressões do povo. As leis só serviam para isso. Para dizer para o povo que eles eram transgressores, para revelar o pecado. Paulo fala sobre isso. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Se a lei não tivesse dito não roube, eu não ia conhecer que roubar era errado. Então a lei trouxe a clareza do pecado. Deus decide criar a lei para dizer para o povo: vocês são pecadores, são fracos, são limitados. Deus decide criar o tabernáculo. E você lembra de algumas coisas? O lugar santo, recordou? O santo dos santos. Lembra daquele véu? Pois é, fazia parte do tabernáculo. Dentro do tabernáculo havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Então aqui tem o lugar santo, aqui tem um véu e aqui tem o santo dos santos. Vamos lá para que você entenda? Aqui tem o lugar santo, aqui tem o véu e aqui tem o santo dos santos. Recordou? Exatamente isso. Lugar santo, o véu e o santo
dos Santos. Esse segundo véu é o que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O véu, e olhe para cá para você entender, o véu era um obstáculo, esta é a palavra. Donald Gutierrez vai dizer que o véu barrava, era um obstáculo que barrava o caminho para o santo dos santos. Então, chegava-se no lugar santo, havia um véu. Este véu barrava a passagem para o santo dos santos. Automaticamente, que o véu barrava a passagem para o santo dos santos, também barrava a passagem para a presença de Deus. Automaticamente, que o véu era colocado, impedia o homem de ter acesso à presença de Deus, impedia o homem de ter acesso à santidade de Deus, impedia o homem de sentir Deus da maneira extraordinária, de ter um contato com a representatividade de Deus. Este véu barrava, este véu impedia, este véu atrapalhava, mas teve um dia que alguém pregado numa cruz gritou tetelestai, consumado está. E quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu do templo lá se rasgou. E eu quero te dar uma informação: aquele véu rasgado era a carne de Jesus se partindo, ou seja, era Jesus dizendo: a partir de agora eu rasgo o meu corpo, eu rasgo o véu, e quem quiser ter acesso à presença de Deus está permitido. Deixa eu ver se você entendeu essa palavra. O pecado nos separava, mas a morte nos aproximou. O pecado nos limitava, mas hoje nós somos livres para acessar a presença de Deus. Aleluia! E havia esse obstáculo. O véu atrapalhava. Todos, exatamente todos, pastor, eram excluídos da presença de Deus. Até mesmo o sacerdote, que só entrava de ano em ano, e era no dia da expiação. Sabe o que você fez aqui agora? E amanhã você vai fazer de novo? Não poderia. Não tinha como. Era de ano em ano que o sacerdote entrava ali. Não poderia entrar todo dia. Hoje, se o pastor decidir deixar a igreja aberta os 7 dias da semana, Deus está aqui te esperando, pode entrar. Hoje, se o pastor decidir deixar a igreja aberta 24 horas por dia, Deus está aqui te esperando. Se o pastor decidir não fechar mais a igreja, Deus também está aqui. A passagem está aberta. Olha a palavra do escritor aos Hebreus: achegai-vos ao trono de Deus com confiança. Dá para levantar uma mão, por favor? Que eu quero entregar uma palavra profética, mas é uma palavra profética bíblica. Olha o que o Tiago escreveu, dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós outros. Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará. Deus é reciprocidade. Se você se aproximar, Ele também se aproxima. Se você pedir, você acha. Olha a palavra de Jeremias, aleluia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quem tem uma mão para levantar nessa noite e receber essa palavra, aleluia. Aleluia! O acesso está permitido. Havia também a arca ali. A arca ficava dentro do santo dos santos. Se você me ouve, diga glória a Deus. A arca ficava no lugar do santo dos santos, lá dentro. Agora eu quero que você olhe para cá, por favor, e receba essa informação com muita alegria. Observe como se isso aqui fosse a arca. Esse pedaço de madeira fosse a arca. Isso aqui é? É? A arca. Isso aqui é a arca. Vamos supor. Esses 2 copos de água são os querubins. Isto aqui é?
Na arca, a tampa da arca é chamada de propiciatório. Em cima da tampa da arca tinha 2 querubins. Um virado para o outro. Um virado para o outro. Por que estavam virados um para o outro? Porque eram guardiões da majestade de Deus. Guardavam a majestade de Deus. Zelavam pela presença de Deus. Porque não só basta ter e receber, tem que zelar. Não basta apenas se encher e buscar, tem que zelar. Eles guardavam a presença de Deus. Agora, há um detalhe, me pergunte qual. Há um detalhe. Os querubins não estavam virados um para o outro de cabeça levantada. Você vem aqui? O senhor pode vir aqui, por favor? Se tu entender, dá um pulo do banco, dá um pulo do banco, dá um pulo do banco. O pastor vai brigar com você não, vai brigar com você não. Olha aqui nossos querubins, aleluia. Querubim Aleph, querubim? Líbio. Querubim Líbio. É hebraico, né? É hebraico. Se aproxima aqui, querubim Líbio, aleluia. E esse aqui é o nosso querubim Aleph, de frente um para o outro. Com as mãos estendidas. Eles não ficavam em cima do propiciatório, de frente um para o outro, de cabeça erguida. De cabeça abaixada, um para o outro. Não era de cabeça erguida. Era de cabeça abaixada. Por quê? Porque ninguém pode se aproximar de Deus com irreverência. Ninguém se aproxima de Deus com o nariz em pé. Ninguém se aproxima de Deus com arrogância. Ninguém visita o lugar santo com soberba. Ninguém. Todo mundo que visita o lugar santo faz como os 24 anciões. Se abaixam e tiram a coroa da cabeça. Porque rei só existe um. Majestoso só existe um. Quem recebe essa palavra nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o lugar. Eu quero que você entenda uma coisa. Pastor, o senhor vai lembrar muito bem da palavra de Jesus para Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu, diga bem forte, pediu. Satanás pediu para se andar contigo. No hebraico, no original, a ideia de pedir é mais ou menos essa. O diabo não se aproximou de Deus e disse: eu quero tocar em Pedro. Não. A ideia de pedir é que o diabo chegou agachado, chegou abaixando, chegou se curvando, se colocou diante de Deus. Porque nem Satanás, que é anjo de luz, tem ousadia de subir lá em cima e chegar com arrogância a Deus. Por que não? Porque ele sabe que maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, só existe um. O nome dele é Jeová. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os querubins se aproximam com reverência. Os querubins de cabeça baixa. Na arca haviam 3 objetos: os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Havia também o maná e também a vara de Arão. Havia lá. O sacerdote se aproximava, e a gente caminha aqui, se aproximava do lugar santo, do santo dos santos, no dia da expiação. E eu quero que você olhe para cá, receba essa informação com muita alegria. Ele se aproximava, pastor, no dia da expiação, do lugar santo, e ele precisava fazer o cerimonial. Qual cerimonial? Matava-se o boi, matava-se o carneiro, matava-se a ovelha, pegava-se o sangue, colocava no recipiente, e o sacerdote se aproximava do santo dos santos, pegava o sangue e aspergia. Fazer o quê? Aspergia. Pegava o sangue e aspergia. Aspergia. Quem me ouve, diga amém. Pegava o sangue e aspergia. Ele precisava fazer 7 vezes com o sangue do touro
e 7 vezes com o sangue do carneiro. 7 vezes com o sangue do touro. 7 vezes com o sangue do carneiro. Agora, o que é aspergir? Aspergir é o respingar. Respingar. Respingava. Você lembra do... Quem é pedreiro aqui, ó? Do chapiscar? Ah, um pedreiro. Ó, um pedreiro. Fica de pé, nosso irmão, por favor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Chapiscar é diferente de embolsar? Não é? Chapiscar não é diferente? Chapisca, mas no muro, geralmente, que no muro fica lá. Chapisca. Diferente, correto? Chapiscar é diferente de embolsar. Essa parede está embolsada, não está chapiscada. Talvez o processo seja antes. Mas o muro chapiscado não é embolsado. O sacerdote pegava e aspergia. Chapiscava. Espirrava o sangue. O sacerdote não derramava o sangue. Alguém aqui entendeu? O pastor entendeu? O sacerdote não derramava o sangue. Ele aspergia. E por que o sacerdote não derramava o sangue? Porque o sangue era de touro. O pastor entendeu? Por que o sacerdote não derramava o sangue? Porque o sangue era de carneiro. Por que ele não derramava o sangue? Porque o sangue era de bode. Sangue de bode não pode purificar pecado. Então o que aconteceu, Miguel? O sacerdote aspergia o sangue, porque só um pode derramar o sangue dele. Ah, não. Por que o sacerdote não derramava o sangue? Porque sangue de boi, sangue de carneiro não purifica pecado. Só um pode derramar o sangue: Jesus, o Filho de Deus. Sangue de galinha, sangue de cobra, sangue de bezerro, sangue de touro, nada disso purifica pecado. O que purifica pecado é o sangue do Cordeiro. Foi por isso, Aleph, que quando João Batista viu Jesus, ele deu um grito: eis aí o Cordeiro de Deus. Não é que sapisca o sangue, é que derrama o sangue e tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia, aleluia. A promessa de derramar o sangue não estava sobre o bode. A promessa de derramar o sangue não estava sobre o carneiro. A promessa de derramamento de sangue não estava sobre o bezerro. A promessa estava sobre o Filho. Sobre o Filho de Deus, que derramou o seu sangue por nós. E olha a palavra escrita em Apocalipse. Aleluia. Lavai as vossas vestes. Não é no sangue de galinha. Lavai vossas vestes. Não é no sangue de porco. Lavai vossas vestes, não é no sangue de cobra. Lavai vossas vestes no sangue do Cordeiro, porque só o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu estou bem provocativo hoje. Tenho um recado para dar. Eu tenho um recadozinho para dar. Racismo coisa nenhuma. O sangue de Jesus nos torna limpo como a neve, mais branco que a neve, muito mais branco que a neve. Fazer apologia ao racismo com conhecimento nada a ver. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sou mais salvo que a neve pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cadê os limpos nessa noite? Cadê os limpos nessa noite? Aleluia. Ela diz, pastor, que ele se aproximava, sapiscava o sangue e era feita a cerimônia. Agora eu quero que você entenda, para a gente caminhar aqui, embora os sacrifícios fossem feitos por Deus, por eles, fossem pedidos por Deus, era a atitude deles que Deus estava querendo. Não era o sacrifício em si, mas a obediência, a prestação da obediência. Era isso que Deus estava querendo deles, que eles prestassem obediência.
o sistema do sacrifício era falho demais. Era muito falho. E era tão falho, meu amigo Aleph, tão falho, que precisava repetir anualmente. Todo ano tinha que fazer. Todo ano tinha que fazer. Todo ano precisava repetir a ação. E por que precisava repetir a ação? Porque o sacrifício revelava a imperfeição da cerimônia. O sacrifício feito anualmente era Deus dizendo, está vendo? Que isso não funciona? Por isso que vocês fazem todos os anos. Porque não funciona. Isso aí não vai dar em nada. Não funciona sangue de bode, não funciona. Eu quero mostrar para vocês que o sangue deles não limpa pecado. Então, anualmente, vocês têm que precisar fazer. O sangue, a cerimônia que Deus tinha estabelecido, revelava a perfeição. Só que Donald Guthrie disse que a oferta de Jesus foi feita somente uma vez. E por que só foi feito uma vez? Porque a cerimônia levítica revelava a imperfeição. A cerimônia de Cristo, redenção. Tem alguém comigo nessa noite aqui neste lugar? Aleluia! Por que tinha que repetir anualmente? Porque não funcionava. Só que a oferta levítica tinha que ser consertada anualmente. Mas por que Cristo só morreu uma vez? Porque a morte de Cristo não precisa de reparo. A morte de Cristo não precisa de repetição. E por que não precisa de repetição? Porque ceando com os discípulos, ele disse, tomem aqui o pão, tomem aqui o cálice. E vocês, quando comer do pão e quando beber do cálice, este cálice e este pão vai lembrar vocês que agora é o Novo Testamento, que agora esse sangue é o sangue da nova aliança, e essa nova aliança não precisa de repetições, porque não há imperfeição. Por favor, levante a sua mão mais uma vez, que eu quero te entregar uma palavra profética nessa noite. O Cristo que estava sentado à destra de Deus, que desceu para a terra, que morreu por você, não vai morrer novamente. Por quê? Porque o sangue dele já nos comprou. Nós não somos mais prisioneiros do pecado, nós não estamos mais lá, nós somos livres pela graça de Deus. Aleluia. Agora eu quero que você entenda, o sacrifício de Cristo trouxe essa perfeição. Agora, eu quero que você compreenda algo. A ideia da lei era o seguinte, e a gente caminha para o final. A ideia da lei era o seguinte, a lei, ela era feita cerimônia, pastor, era feita cerimônia, só que a cerimônia, ela trazia benefício para o corpo. Para onde? Só que o sacrifício de Cristo trouxe benefício para onde? Você lembra da palavra? Consciência. A lei trazia benefício para o corpo, mas o sacrifício de Cristo trouxe benefício para a consciência. Quem me ouve, diga amém. O corpo era beneficiado, mas a consciência continuava impura. O corpo era beneficiado, mas a consciência continuava cativa. Agora, o sacrifício de Cristo traz benefício para a consciência. A libertação agora está aqui. O sacrifício de Cristo tira o homem conscientemente do pecado. Ele não mais está preso lá conscientemente. E a questão sempre foi essa. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, algumas pessoas falam que a graça, ela é muito mais leve que a lei. Te enganaram. Te enganaram e muito. Porque na lei, o pecado era no corpo, no ato. Na graça, o pecado está na consciência. E qual é
a prova bíblica disso? Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher, olhar é pecado? Com a intenção, não disse que fez o ato. Se alguém olhar para a mulher com a intenção de cobiçá-la, acontece o quê? Já pecou. Mas espera aí, fez o ato? Mas e na consciência? Na graça, a consciência é julgada. Deus entendeu, e não que ele nunca tinha entendido, mas para que você entenda, Deus entendeu. O problema agora está na consciência do homem. Precisamos restaurar a consciência do homem. Então, na graça, a consciência é julgada. O ato também, óbvio, mas a consciência é julgada. Se na consciência tiver um pecado, já era. A intenção pode ser boa, mas se a consciência, se o ato pode ser bom, mas se a intenção for intenção ruim, já é o pecado. Quer ver uma coisa? Que é a consciência que sempre foi julgada. Jesus sempre tratou a consciência. Por exemplo, aquele versículo, não sejai como os hipócritas. Por quê? Eles têm prazer em orar em pé na sinagoga. Quem sabe completar o versículo? Para ser visto pelos... Então eles estão em pé na sinagoga. É o ato, sim ou não? É o ato. Estão em pé na sinagoga, é o ato. Estão em pé orando para serem vistos. O problema não é orar. E muito menos orar em pé na sinagoga. A preposição para dá a ideia de propósito. Eles oravam com o objetivo de ser visto pelos homens. A intenção era maligna. A intenção era má. O ato não estava sendo julgado, mas a consciência sim. Quer ver outra questão? Olha o que Paulo disse. Paulo falou assim, ó. O bem que eu quero fazer e o mal. Vamos dizer de novo? O bem e o mal. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Espera aí. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Dá até para entender, sim ou não? Agora, a outra parte me intriga. O mal que eu não quero fazer, eu faço? Peraí. Como que um pecador não quer pecar? Olha a palavra. O mal que eu não quero fazer, como que um pecador não quer pecar? Observe, ele fazia o ato, mas dizia que não queria fazer. Como assim? Como que alguém que é pecador não quer pecar? Por exemplo, eu quero beber água, estou com sede. Vontade, sim ou não? Só que é o seguinte, agora a minha vontade eu tenho. Só que essa vontade não amarra a minha consciência. O apóstolo está dizendo, eu ainda tenho vontade. O mal que eu não quero fazer, eu ainda faço por causa do desejo. Mas conscientemente eu estou liberto. Porque Cristo me tornou livre na consciência. Hoje não é mais o desejo que me domina. Hoje eu domino o desejo. Miguel, como que faz para ter uma consciência purificada? O salmista disse, como purificará o jovem o seu caminho? Como? De que forma? Observando a palavra. Alguém tem Bíblia? Levante a Bíblia, por favor. Levante a Bíblia, por favor. Levante a Bíblia. O diabo não gosta disso aqui, não. O diabo odeia isso aqui, pastor. O diabo odeia isso aqui, ó. Mas levante a Bíblia, por favor. Como purificar a consciência? Como? Faz assim, ó. Como purificar a consciência? Observando a palavra do Senhor. Foi por isso que Deus falou para Josué, Josué, eu vou te dar um segredo. Não é para você ler a minha lei, não é para você olhar a minha lei, não é para você pegar a minha lei, é para você meditar na minha lei de dia e de noite, para que você saiba fazer
tudo aquilo que nela está escrito. Eu quero que você receba essa palavra com muita alegria, de mão levantada. Deus te deu uma ferramenta para purificar a tua consciência. E lá vai a palavra: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde, gente? Está onde? Está onde? Está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. A purificação agora está na consciência. E só purifica a consciência. Irmão, se tu entender isso aqui, tu dá um glória. E só purifica a consciência por meio da palavra. A palavra purifica. Gostei dessa igreja, pastor. Gostei dessa igreja. Bota assim a Bíblia na cabeça assim. Eu sou meio assim, né, pastor? Mas bota assim a Bíblia na cabeça. Bota assim na cabeça, por favor. Ato profético. Diabo não gosta disso aqui não, mas ato profético. Como purificar a consciência? Como? De que forma? A palavra de Deus encaixada. Foi por isso que Paulo falou, quase na beira da morte, Paulo falou assim: ó, traz os meus livros, por favor. Traz meus livros, por favor. Traz os meus livros, porque eu quero estar com a minha consciência agarrada à palavra. Quem tem mão para levantar nessa noite, receber essa palavra? Aleluia! Consciência purificada, glória a Deus, aleluia! Tu entender isso aqui? Dá um pulo desse banco para a gente marchar junto e dar glória a Deus, aleluia! Estou me segurando, mas daqui a pouco eu vou marchar nessa igreja, aleluia! Remanjo remadacandaravas. O remandarama chorecando remandaravas. Aleluia, aleluia. Purificar a consciência, purificar a consciência. Agora, eu quero que você receba essa palavra com muita alegria. Miguel, mas eu ainda cometo pecado. Comete ou não comete? Alguém que não peca? Irmão, tu está aqui? Se não pecar, tu vai ser trasladado igual Enoque, viu? Tchau, beijo, Natal só lá em cima, amém. Não vai participar do Natal esse ano. Mas todos nós pecamos, sim ou não? Mas espera aí, eu não disse para você que a tua consciência está liberta? Sim ou não? Por que você peca? A consciência está livre. Por que você peca? Porque a consciência está livre, mas o corpo está escravizado. A carne ainda está escravizada. Porque lembra que eu falei? O desejo está na carne. A libertação está na consciência. Por isso que você ainda peca. Porque a consciência está livre, mas o corpo não. Você lembra de Pedro? Pedro, aquele nosso amigo ousado. Ele falou assim, ó, para Jesus: Jesus, eu vou lavar teu pé, Pedro. Não, Senhor, meu pé não. Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então, lava o corpo todo. Né? Dá um banho aí, né? Passar um negócio aqui. Não, Pedro, o corpo não. Como é corpo não? Vai dar banho, dá banho em tudo, né? Não, Pedro, só o pé. Só o quê? Por que só o pé? Porque vocês estão limpos pela palavra. Irmão, se tu entender, dá um pulo do banco. Ó, tá limpo só o pé, tá? Só o pé. Porque vocês estão limpos pela palavra. Agora, por que tinha que lavar só o pé? Porque era a regra do judeu. Todo judeu que chegava na casa de outro judeu lavava o pé. Por quê? Por causa da poeira do caminho. Vai ganhar um livro, ela vai ganhar um livro. Andando, o corpo está limpo. Andando no caminho, sujava o pé. Quando chegava na casa do judeu, antes de entrar, lavava o pé. Acabou. Andando no caminho que é o mundo, você ainda peca, porque o mundo tem pecado.
você ainda se suja, mas é só o pé, porque o corpo está limpo. O corpo está limpo, a consciência está limpa. Não precisa lá, a consciência está limpa, já foi liberta. Mas o corpo ainda comete o ato. O pé ainda suja, porque o solo que você pisa ainda é sujo. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Que palavra? A boa notícia é que lá em cima a rua não é suja. Lá em cima, alguém está comigo nesta noite? Lá em cima a rua não é suja. Lá em cima não tem poeira. Lá em cima não tem sujeira. Levante a mão para receber a palavra. Eu gosto muito daquele hino da harpa cristã. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Quando você entrar no portão do céu, entra você, mas o pecado fica. Entra você, mas o pecado fica. Agora, para você receber a palavra, a gente orar. Miguel, ok. Entendi que a consciência está limpa, você me provou, mas esse negócio do corpo aí não colou muito não, viu? Qual é a base bíblica para isso? Simples. Lembra do que Paulo disse? Olha o que Paulo falou. Nosso corpo será transformado. Ele falou a consciência? Falou o quê? O corpo será transformado. Ele não vai transformar a tua consciência. A consciência está livre. Se tu receber a palavra, dá um pulo do banco. O nosso corpo será transformado. A consciência está livre do pecado, mas o corpo ainda é escravizado. Mas o corpo será transformado. Quando, Miguel? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, salvo engano, aleluia. Vou contar para vocês um mistério, num abrir e fechar de olhos. Alguém lá atrás recebeu, a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados. Quando é que o corpo vai ser transformado, Miguel? Quando a trombeta tocar, adeus pecado, adeus carnalidade, adeus desejo. O corpo será transformado. E sabe qual é a boa notícia? Que esse dia pode ser hoje, porque ele disse: vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Eu tenho uma notícia para te entregar. Levante a mão para receber. Hoje pode ser o último dia que o pecado escraviza teu corpo. Se prepara, ele vai transformar o nosso corpo, aleluia. Fica de pé.